Canadá era o maior importador de produtos estadunidense há décadas, comprando mais dos Estados Unidos do que China, Japão, Reino Unido e França juntos. A relação sempre foi profundamente integrada, tanto em energia, carros, máquinas, alimentos e serviços. Você já imaginou um dos principais aliados dos Estados Unidos parar de comprar tanto deles e começar a virar sua economia para o resto do mundo? Neste ano, algo assim está acontecendo com o Canadá, e isso pode abalar a economia dos dois lados da fronteira. Vamos entender. O Canadá está dando um golpe furioso nos Estados Unidos de mais de 2,1 bilhões de dólares. 2,1 bilhões de dólares é o valor oficial que os Estados Unidos já perderam com as medidas que o Canadá está tomando. Mas atenção, porque na verdade, esses 2,1 bilhões de dólares foram perdidos sem muito alarde, sem o fechamento de fronteiras, sem um anúncio bombástico como os de Donald Trump, mas sim com um golpe direto no bolso dos estadunidenses. Acredito que é isso que mais dói ao senhor Donald Trump, que isso está afetando o consumo, está afetando o turismo, todo o fluxo constante de dinheiro que cruzava do Canadá para os Estados Unidos e que agora, simplesmente, está secando a uma velocidade que nem Washington esperava. Até mesmo redes como a Marriott e outras redes hoteleiras nos Estados Unidos estão sofrendo bastante neste momento, pois deixaram de receber hóspedes. Por quê? Porque o fluxo de canadenses para os Estados Unidos caiu. Se compararmos com o ano passado, com o mesmo mês passado, vejam, para não fazermos uma comparação anual, apenas para que vocês vejam de um mês para outro quanto caiu. O turismo canadense caiu 38%. O número de canadenses que querem ir para os Estados Unidos está cada vez menor. Se compararmos com o mês passado, estamos falando de uma queda de 38% ao mês. É claro que este não é um dado insignificante, é um golpe duro. Porque imaginem, 38% ao mês. Façam as contas se essa tendência se mantiver. A própria US Travel Association já alertou que uma queda de 10% nos visitantes canadenses custaria aos Estados Unidos mais de 14 mil empregos. Agora, 2 bilhões e 100 milhões de dólares em gastos que já se evaporaram para os Estados Unidos. Por quê? Porque os canadenses simplesmente não querem mais ter absolutamente nada a ver com os Estados Unidos. Desde fevereiro, né? Isso não é novidade. O que acontece é que agora isso se acentuou ainda mais com essas novas tarifas que entraram em vigor. Cada vez mais, aliás, o Canadá se aproxima do México, e cada vez mais os canadenses veem o México como seu grande aliado e como, bem, uma parte essencial de seu novo acordo comercial, de um parceiro que está do seu lado contra uma ameaça comum, que é a ameaça de Donald Trump. Acabaram de entrar em vigor, e é a notícia do dia, as novas tarifas que Donald Trump impôs a muitos países, que começaram em fevereiro, com a famosa tarifa que atingiu o México e o Canadá, 25% sobre o aço e o alumínio mexicano e canadense. E bem, apenas 2 meses depois, em abril, a lista foi ampliada e incluiu os automóveis e bens de consumo. Os canadenses estão muito irritados, é claro, e, além disso, estão tomando essa retaliação. Temos que ser muito inteligentes. Reparem que ontem eu vi uma história de uma influenciadora mexicana que estava dizendo que tinha decidido ir para o Texas porque ficou surpresa com o quanto era barato. 5 mil pesos mexicanos, um voo para o Texas, aparentemente saindo da cidade do México com hotel incluído, porque na verdade é muito barato. 5 mil pesos mexicanos, avião, voo de ida e volta e, além disso, o hotel. E acho que até as refeições. Amigos, o problema é que temos que ser muito inteligentes. Não podemos aceitar essas ofertas nem que sejam sorteadas. Essas ofertas, é claro, estão sendo feitas porque ninguém quer ir para os Estados Unidos. É por isso que estão quase dando os voos de graça, os voos e os hotéis. Tenho um amigo que é hoteleiro no México e, em alguma ocasião, obviamente não é da minha conta nem nada, certo? Mas eu o ouvi dizer: "Ei, o pior quarto de um hotel é aquele que está vazio. Esse é o quarto mais feio." E é isso que os Estados Unidos estão fazendo agora, tentando oferecer quartos muito baratos, voos com preços baixíssimos, porque, do contrário, esses voos não ficam lotados. Os que antes ficavam lotados de canadenses, agora não ficam mais, e estão lançando essas ofertas para os mexicanos. Amigos, não podemos ficar com nossos bilhetes bem contentes.
Ah, vou para Las Vegas. Desculpem, não sei se disse Texas, é para Las Vegas. Ah, vou para Las Vegas, porque por 5.000 pesos. E na semana passada estávamos falando sobre as deportações de nossos irmãos imigrantes, sobre essa operação Cavalo de Troia. Ou seja, temos que ser coerentes, amigos. Nada de ir à Disneylândia, nada de ir a Nova York, nada de ir a Las Vegas, mesmo que seja por 5.000 pesos. É hora de amar nossa pátria, é hora de nos solidarizarmos uns com os outros, de sermos coerentes com nossos irmãos imigrantes. Porque, amigos, o que Donald Trump acabou de fazer, ao impor esses novos aumentos tarifários, nos envia uma mensagem muito clara. Ele está tentando proteger suas indústrias, nós temos que proteger as nossas. O grande problema é que ele está usando o comércio como arma política. Optou-se pela negociação, pelo diálogo, mas a verdade é que o Canadá já se cansou de conversar com Donald Trump. E Trump também não quer mais conversar com o Canadá. Diz que qualquer conversa com o Canadá não faz sentido. E acho bem que não faça. Para que falar com um cara como Donald Trump, que hoje fala uma coisa, amanhã muda de opinião, diz que em 30 dias e depois a ameaça vai para outras 4 semanas, para outras 90 dias. Ele nunca quer tirar o pé do seu pescoço. Então, Mark Carney disse há alguns dias, e eu concordo com ele, né? Não ter nenhum acordo com os Estados Unidos é melhor do que ter um mau acordo. E com isso, cuidado, porque o que ele está nos dizendo é: prefiro não ter Temec do que ter um Temec ruim, que aqui chamam de USMA, não é? Ele está certíssimo, amigos, e o mais interessante é que não estamos falando apenas de uma birra política, né? Estamos falando de uma opinião comum de toda a sociedade canadense, que foi, então, uma mudança silenciosa, massiva, coordenada, sem que ninguém tivesse que dizer nada. Vejam só, de acordo com Angus Reid, há uma pesquisa feita por Angus Reid que diz que 59% dos canadenses não querem mais comprar produtos dos Estados Unidos. Esse dado também é importante. Uma esmagadora maioria de 85% dos canadenses, ou seja, se arredondarmos, poderíamos dizer que 9 em cada 10 canadenses estão substituindo ou planejam substituir pelo menos parte do que consomem por alternativas canadenses. O dado mais perturbador é que 98%, praticamente todos os canadenses, procuram o selo Feito no Canadá, ou seja, todos. Apenas algum maluco distraído ou alguém que não leu direito. Os canadenses não querem comprar produtos estadunidenses. Não é um gesto simbólico, é uma decisão consciente dos canadenses de direcionar o dinheiro para dentro do Canadá, em um dos momentos mais difíceis do país. Agora, mais do que nunca, precisamos apoiar nossas economias locais. E essa mudança de hábitos, amigos, não se limita apenas à comida ou às roupas. Há um boicote em massa contra o McDonald's, o Kentucky Fried Chicken, tudo isso. Mas o turismo também, que despencou, como eu disse, 38% em comparação com o mês passado. Estamos falando de 48% dos entrevistados que também disseram a Angus Reid que iriam cancelar suas viagens aos Estados Unidos. E isso não afeta apenas as grandes cidades turísticas dos Estados Unidos, mas também todas as pequenas empresas, especialmente nas áreas fronteiriças, não é? Os shopping centers, restaurantes, obviamente postos de gasolina e hotéis que, bem, viviam das visitas de fim de semana. Amigos, Trump decidiu retirar sua economia do comércio global, atacando o México e o Canadá, que não estavam nessa disputa. Nem o México nem o Canadá estavam atacando comercialmente os Estados Unidos. Foi ele quem começou isso, e, portanto, é ele quem deveria acabar com isso. Mas agora não se trata mais de quem fez isso, mas de quem vai pagar por isso. Infelizmente, quem está pagando são os pequenos comerciantes estadunidenses. Não é nada pessoal, não é que queiramos afetar a economia do pequeno comerciante estadunidense. É que, como dizemos no meu rancho, primeiro meus dentes e depois meus parentes. E neste momento, vamos privilegiar o apoio à nossa economia local e ao pequeno comerciante local em detrimento do pequeno comerciante de outro país, 2023, que, aliás, é o país que está nos impondo tarifas, nos sancionando, nos ameaçando. Desculpem, quando não tiverem um presidente tão louco e que tenha capacidade de diálogo, então certamente poderemos conversar. Por enquanto, não há diálogo. E por enquanto, o golpe está dado. Obrigado por nos assistirem. Se você gostou deste clipe, siga-nos para não perder nossos vídeos. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários.